Olá, meu nome é Cecília de Oliveira Eubank, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ e vou apresentar meu trabalho intitulado A Presença de Artistas da EMBA no acervo do Museu Simões da Silva. Em seu livro sobre o despertar da pesquisa científica no Brasil, Margarete Lopes relaciona a origem dos museus brasileiros a dois momentos conjunturais da historiografia nacional: a transição do século XIX e os anos inaugurados com a década de 1870, marco de um período de novas ideias e ebulição intelectual no país. Corrobora o argumento da autora o levantamento realizado por Mário Chagas a partir da compilação dos museus existentes no Brasil, publicada por Guy de Holanda em 1958. Segundo a estimativa de Chagas, ao longo do século XIX foram criados ao menos 10 novos museus, contingente que saltaria para 135 no século seguinte. Vale ressaltar que o cálculo considera apenas os museus então existentes no ano de 1958, data de publicação da obra de Holanda, não compreendendo, contudo, os museus que já se encontravam extintos nesta data, como é o caso do Museu Simões da Silva. Criado em 1879, portanto dentro do marco temporal de efervescência intelectual e científica e de expansão das instituições museológicas no país apontado por Lopes, o Museu Simões da Silva incrementou o panorama museológico do Rio de Janeiro do final do século. Sediado no bairro de Botafogo, funcionava na chácara onde residia a família Simões da Silva, uma casa transformada paulatinamente em museu. Resultado do colecionismo precoce do advogado, professor e cientista Antônio Carlos Simões da Silva, reunia nas seções de arte, ciências e história itens de tipologia tão diversas quanto história natural, artes plásticas, artes decorativas, arte sacra, mobiliário, indumentária, arquivo e biblioteca. De caráter enciclopédico, por ocasião do leilão do museu em 1957, este vasto acervo foi dividido em 2.075 lotes. No presente trabalho, vamos nos deter sobre as obras de artes plásticas do seu acervo que foram realizadas por alunos e professores da EMBA. Segundo Arthur Vale, os salões, como também eram conhecidas as exposições gerais de belas artes promovidas pela EMBA, se tornaram um dos espaços privilegiados de visibilidade pública da sociedade carioca no final do século XIX e início do XX. Para o autor, a ocupação desses espaços possibilitava a satisfação de dois objetivos simultaneamente: a apreciação das obras expostas, bem como das pessoas presentes, sendo este último particularmente realizado nos vernissagens e nas inaugurações oficiais. O vernissage da 12ª EGBA, realizado no dia 1º de setembro de 1905, contou com a presença de artistas como Henrique Rodolfo Bernardelli, Rodolfo Amoedo, Modesto Brocos, Aurélio Figueiredo e ainda membros da elite, como o colecionador Simões da Silva. Além de estarem presentes no mesmo evento, as personagens citadas possuem em comum a condição de estarem representadas na coleção de artes plásticas do extinto Museu Simões da Silva. No início do século XX, Simões já era frequentemente mencionado nos periódicos por ocasião dos seus compromissos de trabalho enquanto advogado, cônsul da Colômbia e membro da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, mas também pela sua destacada presença em solenidades e eventos na cidade e alhures. Sua frequência no circuito das artes cariocas aparece em diferentes notas publicadas no periódicos da época sobre exposições individuais ou coletivas de artistas da EMBA, realizados na própria escola ou ainda em outros espaços. Como exemplo, cito a exposição de trabalhos de arte aplicada, manuscritos do Dicionário de História e Geografia do Estado do Pará e ilustração do Hino Nacional por Teodoro Braga, realizada na Sala de Moedas da Biblioteca Nacional em 1921, na qual Simões esteve presente. A participação da elite na inauguração das EGBAs foi apontada por Carina Simões como um fator que atesta a relevância de que tais eventos passaram a assumir nas esferas cultural, política e econômica. Se, por um lado, a promoção de exposições favorecia a circulação das obras e a expansão de um mercado especializado, por outro, ela conferia um status diferenciado à burguesia insurgente. A conjunção desses dois fatores permitia atenuar o impacto econômico nas artes provocado pelo término do período imperial e o consequente fim do mecenato de Dom Pedro II à EMBA, mesmo que este estímulo tenha se dado lentamente. Cito:
Os primeiros tempos republicanos não foram favoráveis às artes de uma maneira geral. As elites políticas brasileiras estavam ocupadas em consolidar o regime e não existia mais o mecenato de Pedro II. Por outro lado, as classes médias brasileiras não eram suficientemente esclarecidas ou endinheiradas para se interessar por artes visuais no sentido de patrociná-las. Fim de citação. Interessado na aquisição de itens de diferentes tipologias e procedências para aprimorar as seções do seu museu, Simões da Silva foi um dos personagens que no início do século XX contribuiu para movimentar o mercado de arte todavia incipiente no Rio de Janeiro. Embora tenha, todavia, poucos dados que nos permitam identificar a data de aquisição das obras por Simões, a análise de duas fotografias de um mesmo cômodo da casa e museu permite perceber um aumento na sua aquisição na segunda metade da década de 20. Enquanto na fotografia publicada no periódico Fonfon em 1924, a parede atrás dos senhores no qual Simões se encontra no centro apresenta quadros dispersos com grandes espaços sem nenhum item pendurado, na fotografia publicada no periódico Malho em 1929, vemos a mesma parede repleta de quadros. O aumento no ritmo de aquisição de obras de arte é o mesmo novo status por parte da burguesia insurgente, refletido em um maior interesse pela decoração do ambiente doméstico, ao tempo em que expõe a relação do colecionador com os artistas que circulavam no Rio de Janeiro no início do século. O contraste entre as duas fotografias, separadas por um período de 5 anos, traz ainda algumas informações. Embora a qualidade da imagem dificulte a identificação das obras na parede, parece haver um predomínio de obras com temática de paisagens na imagem de 1924 e que se mantém nos anos seguintes. A aquisição de novas obras demandou o rearranjo daquelas que já se encontravam na parede, como podemos perceber pelo deslocamento das 3 obras emolduradas juntas, que em 1924 encontravam-se no canto inferior direito da parede, em 1929 já haviam sido deslocadas para uma posição mais próxima do centro. Por sua vez, a paisagem que aparece ao centro e o quadro que sugere um retrato, dispostos à sua esquerda, foram mantidos no mesmo lugar de destaque na parede, funcionando como um ponto de referência para a organização das demais obras. A partir do catálogo do leilão do museu, realizado em 1957, é possível identificar grande parte dos itens que compunham o acervo. Descritos de forma sumária, de modo geral, os itens de arte plástica são identificados pela autoria e pelo título, contando, em alguns casos, com a reprodução da imagem correspondente. Assim, calculamos que a coleção de artes plásticas contava com um montante de aproximadamente 411 obras, entre pinturas, desenho, caricatura, gravuras e esculturas, realizadas por 258 artistas brasileiros e estrangeiros. Dentre estes, 36 foram professores e ou alunos dos cursos da AIBA-EMBA, totalizando 75 obras com esta vinculação na coleção. Ou seja, do total de obras de arte presentes no acervo do museu, 18,2% são de autoria de artistas da EMBA. Por sua vez, do total de artistas representados na coleção, 13,9% são vinculados à escola. A tabela a seguir mostra a relação dos artistas e das obras executadas por cada um. Pela relação, percebemos a presença na coleção de artistas que integraram o Ateliê Livre, como já mencionados irmãos Bernardelli e Rodolfo Amoedo, mas também Zeferino da Costa, Eliseu Visconti e França Júnior, bem como de artistas que integraram o núcleo Bernardelli, como Yoshia Takaoka e Manuel Santiago. No que se refere à técnica das obras, os desenhos aparecem em maior número, com 41 itens, dos quais 3 são caricaturas, seguido das pinturas, que são 29, e das esculturas em número de 4. Quanto ao tema, as obras de gênero contam com 13 trabalhos, seguidos dos nus, com 12, dos retratos, com 18, dos quais 11 são retratos de Simões, de paisagens, com 8 itens, naturezas mortas e caricaturas com 4 cada um, histórico, marinha e alegoria com 2 cada um, animalista e bíblico com 1 cada um. Em um dos obituários de Simões da Silva, publicado no Correio da Manhã, o autor faz um apontamento acerca da relação do colecionador com os artistas. Simões da Silva faleceu em 1948. Cito:
Simões da Silva sempre foi amigo dos nossos pintores, e daí a facilidade com que conseguia que lhe fizessem um retrato. No museu, Simões, se acham expostos cerca de 200 retratos seus, sendo que o último foi pintado pelo professor Alfredo Galvão, vice-diretor da EMBA. A amizade entre o colecionador e os artistas aparece como um ponto-chave na formação da coleção de retratos e bustos de Simões da Silva no seu museu. De fato, das 75 obras de artistas da EMBA que integravam o acervo, 11 correspondem a retratos seus, uma média de 14,6% das obras. Estimada em 200 itens entre pinturas, caricaturas e esculturas, a coleção de retrato e busto se distribuía pelos diferentes cômodos da casa. Enquanto as caricaturas se concentravam em uma parede do seu quarto alcunhada de frente única, o que por si só já é indicativa da personalidade vaidosa e narcisística de Simões da Silva, os demais ficavam dispersos pelos diferentes cômodos da casa, transformada também em um museu de si. No que se refere às obras de autoria de Galvão, Simões da Silva possui um desenho e uma obra cujo tema e técnica não são identificados no catálogo do leilão, mas que poderiam se tratar do retrato mencionado no obituário. Além dos retratos, outro conjunto que ganhava destaque no acervo eram os nus femininos, dispostos em outra parede do seu quarto sob o rótulo Paraíso Figurado. A disposição desses dois conjuntos, representativos da vaidade e do desejo em um cômodo de caráter íntimo e privativo, reflete, de certa maneira, o decoro insurgente na arrumação dos adornos nas residências do século XIX, sugerido por Marisa Mal. Se a amizade de Simões da Silva com os artistas da EMBA favoreceu a construção de uma coleção de retratos seus, ela não se eximiu do reconhecimento da qualidade plástica dos trabalhos, como aponta o próprio colecionador no obituário dedicado a Vicente Leite, publicado no periódico Jornal do Brasil. Cito: "Partiu-se ontem um dos maiores artistas contemporâneos que o Brasil tanto ufanava-se de ter por filho. Conheci-o logo que aqui chegou do Ceará, indo habitar um cômodo do prédio à Rua Marquês de Abrantes, esquina da Praça José de Alencar, no Catete, no qual residia e tinha seu mais que modesto ateliê instalado. Anos depois, visitei-o de novo, residindo já num bom prédio, embora pequeno, no bairro do Grajaú, onde nos altos montara o seu ateliê. Rendendo por este meio um justo pleito de homenagem à sua memória, assim o faço pelo muito que o apreciava e pela sua energia de vontade, por haver subido na vida somente pelos seus próprios esforços." Fim de citação. As visitas de Simões da Silva aos diferentes ateliês de Leite no Rio de Janeiro, os elogios que faz ao mesmo, no que se refere à sua personalidade, mas também à qualidade artística da sua produção, apontam para a existência de uma relação entre o colecionador e o artista que respalda a sua incorporação ao acervo do museu. De fato, este contava com 2 obras suas no acervo. Por sua vez, em outro obituário publicado no periódico Imparcial, o autor justifica a qualidade do trabalho do artista pela presença de obras de sua autoria em diferentes museus brasileiros, entre eles o Museu Nacional, o Museu Mariano Procópio e o Museu Simões da Silva. Os fins justificam os meios, bem como os meios justificam os fins. Outro artista da EMBA, que também é mencionado entre aqueles dignos do afeto de Simões, é Aurélio de Figueiredo. Autor do célebre quadro A Ilusão do Terceiro Reinado, uma alegoria do último baile da monarquia realizado na Ilha Fiscal em 1889, Figueiredo incluiu entre as personagens retratadas o jovem Simões da Silva, que esteve presente no baile junto com seu pai, Antônio Delfim, que era moço da Casa Imperial, aparece retratado. É uma inclusão significativa junto a personalidades icônicas da vida intelectual e política do país à época, como a família imperial, o prefeito Pereira Passos e Machado de Assis, em um baile onde estima-se a presença de 4.000 pessoas. Tema de um artigo recente de Lenz é a identificação das personagens retratadas no quadro a partir de diferentes recortes da obra permite incluir Simões da Silva entre as pessoas retratadas que dispunham de algum vínculo familiar ou afetivo com Figueiredo, como a sua esposa e suas filhas e seu irmão, o também artista Pedro Américo, todos figurantes retratados em primeiro plano no quadro. Em entrevista sobre o baile, Simões da Silva traz informações relevantes para a sua identificação. Segundo ele,
Na ocasião, vestiu uma casaca com uma rosa branca no bolso e aparece figurado ao lado da senhorita Amélia Guimarães Peixoto. A descrição que faz com o detalhamento das imagens publicadas no artigo permite que identifiquemos Simões da Silva como cavaleiro retratado conversando com uma dama iluminada pela luz em primeiro plano na margem inferior do quadro. O imbricamento da trajetória do colecionador com os artistas da EMBA aponta ainda para uma terceira possibilidade relacional que diz respeito à função do museu. Espaços de salvaguarda da memória, os museus conformam seus acervos por meio de aquisições, trocas e doações, não sendo diferente no caso do Museu Simões da Silva. Membro de diversas associações científicas, Simões se valeu da troca para incrementar e modelar o acervo do seu museu, ao tempo em que o reconhecimento do mesmo também lhe proporcionou o ingresso de novos itens doados por diferentes agentes, entre eles artistas e seus herdeiros. No que se refere aos artistas da EMBA, o museu recebeu 2 doações em 1935, um retrato do imperador Dom Pedro II em uniforme, de autoria de Henrique Bernardelli, doado pelo próprio artista ao museu, e uma palheta, a caixa de tintas e 4 pincéis do pintor Benedito Calixto, doados pela sua filha, Patrícia Calixto Henriques. Como mencionamos anteriormente, o Museu Simões da Silva contava com um acervo eclético, característica indicativa da multiplicidade de interesses do colecionador sobre as coisas que se encontram no mundo. Além do interesse pelas artes propriamente ditas, destacamos aqui seu apreço pelos costumes da cidade do Rio de Janeiro e o potencial didático e histórico das coisas materiais, bem como seu interesse por espécimes etnográficos e etnológicos. Nesse sentido, a incorporação do conjunto que pertenceu a Calixto é representativa do interesse etnográfico de Simões pelas práticas e ofícios dos artistas. Se um montante de 75 obras realizadas por 36 artistas vinculados à EMBA atesta o reconhecimento de Simões da qualidade da produção artística nacional realizada pelos seus contemporâneos, bem como do estímulo a esta produção, nem todos compartilhavam da mesma opinião. Em uma reportagem da revista Cruzeiro, realizada durante o leilão do museu, o redator faz uma avaliação ruim da coleção pictórica. Diz ele, cito: há evidentemente muita coisa pitoresca no Museu Simões e vários objetos têm mero valor de souvenirs. A parte de pintura, afora um retrato da baronesa de Sorocaba atribuído a Debré, não apresenta especial importância aos olhos dos entendidos. Fim de citação. Simões talvez não fosse um entendido de arte aos olhos do redator, mas certamente contribuiu para que ela alavancasse no cenário nacional. Obrigada.